mas toda vez que ele tremia, os animais sussurravam, as aves voavam. E eu fui andando mais um pouco porque eu entendia que todas as vezes que eu falava ali com o planeta, ele me respondia. Até então não tinha ouvido a voz dele dentro de mim, tá? Eu não tinha ouvido a voz do grandioso Prisma dentro de mim. Andei mais um pouco, a planície foi me mostrando um lago. O lago extraordinariamente lindo. Quando cheguei nesse lago, se eu contar para vocês o que eu vi ali, onde tudo começou, a maioria de vocês, uns vão ficar alegre, outros vão me achar louco, outros que já me julgam vão me achar retardado, vão perguntar onde é que eu comprei esse cigarrinho e fumei, que droga é essa que eu estou usando, cada um vai manifestar de uma maneira. Mas aqui eu estou aqui para contar a minha experiência, a minha história, com H maiúsculo. Quando cheguei naquele lago, que eu vi um animal com a mesma característica física que existe aqui no nosso planeta, sabe o que é que eu vi, pessoal? Eu vi um hipopótamo. Talvez você possa estar achando que é loucura, né? Eu também achei que estava louco. Quando eu vi aquele hipopótamo para fora d'água, ele estava olhando para mim. Baseando, lembra que eu falei para vocês que eu ia tirar a medida baseando no lote de frente, que é 12 metros? Só de comprimento, esse hipopótamo, ele tem 20 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. Deu para você? Deu para você? Imaginou um hipopótamo desse tamanho? Hein? Parece loucura, mas não é. E esse hipopótamo, ele olhava para mim e balançava as orelhinhas. Só que aqui no nosso planeta, quando você vai no Animal Planet, no Discovery, né, no National Geographic, e você aprende um pouco sobre a vida dos animais, você vê que o hipopótamo, ele é um animal territorialista. Certo? Ele é um animal territorial. E eu, de 1,72 m ali na frente daquele monstro, vamos dizer assim. Aquele hipopótamo, gente, vocês não têm noção. E quando ele começou a grunhir, como se fosse um porco, os outros hipopótamos que estavam dentro desse lago levantou a cabeça e começou a balançar a orelhinha. E era cada cabeça maior do que até aquele que estava fora. Quando um outro hipopótamo saiu da água e veio na minha direção, e os outros ficaram dentro da água, e esse que estava na margem da lagoa ficou onde estava, esse grande que veio na minha direção, eu deduzo que ele deveria ter aproximadamente 110 metros de comprimento e quase 4 metros de altura. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Ele veio com aquele rosto, com aquela face colossal. Você sabe como é que é um hipopótamo, né? Ele veio perto de mim, eu fiquei parado. Eu sabia, de alguma forma, que nada de mal ia me acontecer. Eu estava com muita vontade de fazer xixi, estava segurando ele naquele momento, porque eu não poderia ofender aquela terra. Ele veio, me empurrou com a cabeça devagarzinho, de uma forma sutil. Eu levantei as minhas mãos, levei as minhas mãos próximo ao focinho dele. Ele permitiu que eu tocasse. Eu fui fazendo um carinho ali no focinho dele, ele é muito grande. Quando ele abriu a boca, eu nunca vi um tamanho de boca daquele. Mas ele estava somente abrindo a boca não para me agredir. Ele estava como se estivesse bocejando.
Ele virou, foi para frente, olhou para trás e balançava a cabeça como se estivesse me chamando. E o interessante é que o grunhido que eles faziam eu não conseguia entender. Por quê? Porque o código vibracional e de dimensão do planeta, para aquela criatura que está ali, recebe um código diferente. O código que eu tenho em mim para entender o que qualquer animal queira estar falando é somente aqui no planeta. Quando eu vou em um determinado planeta, eu recebo a recodificação no meu gene, no meu DNA, certo? Para que eu possa entender a linguagem daquela criação, quando é necessário. Já no planeta Prisma, isso não foi permitido. Mais à frente você vai entender por quê. O que aconteceu, pessoal? Dado a tudo isso, a todas essas coisas, eu entendi que ele queria que eu fosse atrás dele. Aquele hipopótamo gigante, vocês não têm noção. Fui atrás dele, cheguei perto do mais novo, que é esse que eu falei para você, que tem ali 20 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. Ele me convidou, né, através da sua cabeça, batendo a cabeça na água, eu entendi que ele queria que eu entrasse no lago. Eu entrei no lago, como eu sei nadar, eu fui nadando até a ele. Eu até pensei se eu podia subir ali nas costas dele, mas eu fiquei receoso. Todos ali me cercaram dentro do lago. Eu comecei a sentir uma emoção muito forte, uma alegria muito forte, que eu não vou saber explicar aqui para vocês. E todos eles abriam a boca, batiam a boca na água, jogavam água em mim. Foi a coisa mais linda que um ser humano pode experienciar e ter. Fiquei ali por um tempo, a minha pele começou a ficar enrugada por tanto tempo que eu fiquei dentro da água ali com eles. Eu pedi licença para que saísse, porque eu sabia que de alguma forma eles poderiam me entender. Eu é que não entendia eles. Eu saí da água, tirei a minha camisa, fiquei só de calça e descalço, e segurando ali na minha bexiga aquela vontade doida de mijar, de fazer xixi. Sentei de frente para a lagoa, os hipopótamos ficaram olhando para mim, e eu novamente pedi a atenção do planeta, o planeta novamente vibrou. Quando vibrou, os hipopótamos começaram a grunhir. E eu via que o rabinho deles ficava batendo, jogando água para cima. Porque eles sabiam que o planeta estava querendo a minha presença ali. Que o planeta aceitou a minha presença ali, porque me respondia no momento em que eu buscava. E eu falei assim: grandioso Prisma, eu tenho muita vontade, muita, mas muita vontade, de poder urinar. Só que aqui a Terra é pura e eu venho de um outro mundo mais distante. Então contém bactérias na minha urina. Como é que eu faço? Porventura o senhor me autorizaria a fazer xixi? Falei com ele desse jeito, sobre a sua face, porque eu não consigo mais aguentar. Não consigo aguentar. O planeta novamente tremeu. Ele tremeu e a minha centelha de vida e a minha consciência me deu paz e tranquilidade para poder fazer xixi. Eu fui e urinei de forma respeitosa sob aquela grama, sob aquele gramado. Levantei, já me sentindo melhor. Então, pelos hipopótamos, eu sabia que, de alguma forma, eu seria bem recepcionado por qualquer vida que houvesse ali fora os hipopótamos. Fui andando mais um pouco para frente, pessoal. Fui andando, 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 andando. Foi quando me deparei com um outro animal. E eu entendi que cada animal chegava a mim a pedido do próprio planeta Prisma, porque depois eu pude interagir com todos, que eu tive ali o privilégio de conhecer e estar pelos 10 dias que eu fiquei no planeta Prisma. Mais à frente vocês vão entender. O segundo animal que eu vi, pessoal, foi um tatu. Eu peço para que vocês pesquisem aí no YouTube e você coloque assim:
tatu canastra. Procura sobre o tatu canastra, você vai ver que é um dos maiores tatu que nós temos. Esse tatu lá, de comprimento, do focinho até a cauda dele, era aproximadamente 30 metros de comprimento. Da pata dele até o topo do casco, acredito eu que seria aí uns 5 metros de altura. Só para vocês terem noção. Um tatu gigantesco, colossal. Quase do tamanho dos hipopótamos, do maior que eu vi. Que aproximava aí 110 metros de comprimento, igual eu falei para vocês. Esse tatu gigante, ele veio na minha direção. O interessante é que o focinho do tatu parece um focinho de porco, né? Ele veio, me cheirou, e é um tatu idêntico ao que nós temos aqui. Mas na frente você vai entender. Ele veio, me lambeu, me cheirou, me empurrou com a cabeça dele, me mostrando uma direção, andou para um lado, andou para o outro, e quando ele andava assim, a mãozinha dele, o pezinho dele, afundava na terra por causa das garras, né? Afundava ali na grama. Ele foi mais para frente, eu fiquei parado, ele olhou para mim como o hipopótamo fez e me chamava. E quando eu falei assim, eu não vou responder agora, vou ver o que eles querem. Eu não fui, ele veio correndo na minha direção, parou e ficou me empurrando com o focinho dele, querendo que eu saísse do lugar. Eu segui ele, andei, fui andando, não sei quanto tempo andei, mas foi bem distante de onde eu estava, de onde os hipopótamos estavam também. Foi quando eu vi um buraco gigantesco e ele entrou para dentro desse buraco gigantesco. Debaixo de uma árvore, ele cavou a toca dele debaixo de uma árvore. A árvore é tão grande e tão larga que eu acho que 500 pessoas dando a mão uma para as outras não conseguia circular a árvore toda. Só para vocês terem uma ideia. Eu entrei atrás do tatu dentro desse buraco, fui entrando, era literalmente ali um túnel, uma caverna mesmo. Eu fui entrando. As raízes que eu via eram mais grossas do que o meu braço, mais grossas do que o meu corpo inteiro. Eu fui entrando atrás dele, fui, até que chegamos num lugar como se fosse um salão, um lugar todo aberto. E ali eu vi a fêmea dele e vi também os filhotes. Os filhotes já estavam naquele momento ali do tamanho de um pônei, certo? Aquele cavalinho, um pônei. Os filhotinhos vieram perto de mim, me cheiraram, entendeu? Eu toquei no casco deles, fiquei ali, conversei com eles, eles mexiam a orelha, o focinho ficava grunhindo, entendendo aquilo que eu estava falando. Para você, novamente, que eu vou dizer aqui, pode parecer loucura, você deve perguntar assim, ei, Henrique, onde você fumou esse crack? Onde você fumou essa droga? Né? Para você que é irônico, você deve estar perguntando. Mas tudo aquilo que eu experienciei ali no planeta Prisma é real. Eu estive lá por 10 dias. Fui deixado lá por Agnachete para justamente aprender as coisas maravilhosas que eu aprendi. Dado a isso aí, pessoal, o prazo que eu fiquei ali, quando eu saí para fora, certo? Saí debaixo ali daquela árvore, porque ele cavou ali a toca dele debaixo da raiz da árvore, entrando profundo. Eu saí dali sem problema algum. Voltei para a parte de campo novamente. Eu sabia que eu não poderia usar nenhuma ferramenta ali, nem que fosse primitiva, para poder fazer um abrigo ou para poder fazer fogo, porque eu tive medo até mesmo de fazer xixi no planeta. Quanto mais eu ia fazer fogo, ou eu ia serrar alguma galha ou quebrar uma galha. E ainda que eu quisesse, seria muito difícil, porque tudo lá é gigante. Gigante, vocês não têm noção. Não têm noção. Certo? Então, pessoal, eu fui andando, e o sol não saía do lugar. Para vocês terem uma ideia, o sol não saía do lugar. O tempo foi passando, eu sentava, não sentia cansaço, mas eu sentia muito medo.
Então eu tinha visto o hipopótamo, eu tinha visto o tatu. E como o planeta é todo arvorizado, todo florestal, certo? E é uma natureza intocável, a orla das matas formam os campos, as planícies. Quem sai da mata encontra uma planície, certo? Eu não quis explorar dentro da floresta. Eu estive de forma superficial próximo à floresta. Digo assim que sejam uns 200 metros adentro, certo? E tudo lá é colossal. As frutas é do tamanho de melancia, né? Mas nenhuma delas eu vi cair no chão, principalmente perto de mim. Eu vi algumas caídas no chão, mas cair eu não vi. Eu comia essas frutas que caíam no chão. E a fruta é uma fruta doce, gostosa, não é enjoativa, certo? E eu continuei ali, sem saber o horário, sem saber o tempo, sem saber se havia noite no planeta, sem saber de nada, porque a Gnachete não me informou absolutamente nada. E a atmosfera do planeta pura, aquela brisa sobre o meu rosto, não faz calor, mas à noite esfria muito. De dia, eu diria para você que a temperatura variava de 12 a 15 graus. À noite, acredito que variava de 5 a 8 graus. Tá? Continuei andando, vi um rio extraordinário. E o engraçado é que hoje eu sei que a esfera inteligente me deixou ali porque sabia que se eu andasse em linha reta, não haveria tantos obstáculos para mim. E foi o que aconteceu, certo? Eu fui andando, 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 cheguei de frente desse rio muito largo, porém ele era raso. Eu atravessei ele andando. Algumas partes eu tive que nadar. O tamanho dos peixes que eu via, vocês não têm noção. Aí vocês devem se perguntar assim, Henrique, mas um planeta desse tamanho, e você andando, andando, você até o momento viu só um hipopótamo e um tatu? E agora viu os peixes? Naquele momento sim, por quê? Porque o próprio planeta, que é vida, que é consciente, que tem sentimento, que tem um coração que bate, que tem espíritos, ele privou toda aquela criação de me assustar. Ele proporcionou que eu conhecesse de pouco a pouco a sua criação. Atravessei o rio, passei para o outro lado da margem. Foi aí que eu olhei para o céu e as nuvens começaram a se dissipar. As nuvens foram deixando de existir. E eu pude ver aquele céu, um azul fraquinho, com uma aurora meio avermelhada. Fui passando, olhando para o céu. De dia, eu podia testemunhar as estrelas de dia, e o mapa estelar daquele céu, visto daquele planeta prisma, olhando para cima, gente, é totalmente diferente. Não existe Orion, não existe Sirius, não existe Pleiades, não existe nada, é uma outra configuração. Você não consegue saber em que lado está Orion, em que lado está Sirius. É uma outra configuração estelar. Eu olhando para o céu, quando eu olho para frente, eu vi um mamute gigantesco atravessando de um lado para o outro, bem lá no horizonte. E aquilo me deu esperança. Eu falei, gente, agora olha o tamanho daquele mamute. E ao lado deles, eu vi elefantes. Elefantes, porque são parentescos, né? E eu fui andando na direção deles, e eram muitos, era uma manada gigantesca, muita coisa mesmo, vocês não têm noção. Só que tudo lá é 10 vezes maior do que aqui. Eu vou contar para vocês o que é que aconteceu, tá? Fazendo uma brecha aqui.
O planeta Prisma, ele, quando foi criado pelo Criador e foi decorado de forma superficial pela Criadora, os arquitetos estiveram ali e encontraram tamanha beleza e plenitude que foi decidido na federação e na presença do Criador deste céu, deste universo, dessa densidade, dessa dimensão, que aquele planeta ali, naquele sistema solar, aqueles 2 planetas e aquelas luas seriam intocáveis. Todo planeta, pessoal, ele segue um código de aceitação de elementos de outros mundos. O sistema solar de Prisma, né, o sistema solar onde está o planeta Prisma, a codificação dele, atmosférica e de densidade e dimensão, é gêmeo com Eleap. Então, em toda a existência planetária, os únicos animais e as únicas plantas que poderiam ser cultivados em Prisma seriam os elementos aqui de Eleap. Então, os fazendeiros galácticos, que eu já falei deles nos meus vídeos, que tem somente 15 centímetros de altura, e até mostrei um vídeo onde um deles se entregou para se fazer uma autópsia, para que a sua carne fosse utilizada e tirado da sua carne os extratos para proporcionar a cura do câncer e da AIDS. Quem ouve os meus vídeos vai se lembrar. Esses fazendeiros galácticos, eles colheram uma espécie de cada animal existente, até mesmo aqueles que ainda não foi catalogado por nós, tudo que existe debaixo do nosso oceano, debaixo da nossa terra, por cima da nossa terra e que voa sobre o nosso céu, tudo foi levado para lá, o casal. Eu falo casal, mas foi levado mais de um casal, mas para você entender. E foi colocado no planeta Prisma. Então, o tatu que foi colocado lá, ele não passava de 30 centímetros de comprimento. E não passava de 12 centímetros de altura. Aí você me pergunta assim, Henrique, então como é que todos os animais que foi daqui para lá se tornaram gigantes lá? Eles passaram por uma recodificação celular? Não. Sabe o que aconteceu? Todo planeta cuja sua atmosfera é pura, o seu oxigênio é puro. Quando o oxigênio é puro, não existe doença e toda a criação segue uma linha de tamanho de desenvolvimento. Tudo desenvolve para o gigantismo. Estudos comprovaram que alguns tratamentos clínicos já estão sendo feitos em câmaras, onde o tratamento é feito através do oxigênio puro e as pessoas estão tendo resultados nas suas curas. E os nossos cientistas também disseram que os animais que aqui existiam na antiguidade, os animais pré-históricos aqui, eram gigantes, as plantas eram gigantes. E quando eu estive com os Raiazinhos no passado, onde me foi dado o privilégio de voltar no disco do tempo passado, e eu contei para vocês, quando eu estive ali com a Gnachete, a Tilil, e testemunhei o que aconteceu naquela época, e mostrei para vocês, lembram que eu falei para vocês que tudo era gigante, todos os animais eram gigantes? Vocês vão lembrar. Por causa do oxigênio, por causa da atmosfera limpa e pura. Então, o filhotinho do tatu, o filhotinho do hipopótamo, o filhotinho do crocodilo, o filhotinho do pombo, da rolinha, do pardal, quando nasceu ali e passou a respirar aquela atmosfera pura, teve um desenvolvimento maior e superior do que os seus pais. E quando eles também prosperaram outras vidas, os seus filhos, os seus filhotes foram se desenvolvendo até chegar o status da combinação compatível com aquela atmosfera para o desenvolvimento no tamanho e na inteligência. Entenderam agora? Então espero que tenha respondido aí a muitas pessoas. Então por isso, pessoal,
Por isso que o planeta é intocável. Por isso que nenhuma vida humanoide, como nós, e qualquer outro primogênito que esteja morando, né, que esteja morando em qualquer outro planeta, se quiser ir para o planeta Prisma, entre outros bilhares e bilhares que existem, igualmente o planeta Prisma, não podem ir. Porque o Criador Pai, a Criadora Mãe, o Criador Pai deste céu, que eu já disse a vocês como funciona, não permitirá jamais. São planetas intocáveis. Você, quando escolhido, pode ir para conhecer, mas para residir, jamais. Jamais. Então, pessoal, eu fui de encontro com os mamutes. Quando eles me viram, eles me deram as boas-vindas da maneira deles, mas eu não entendi o que eles estavam dizendo. Eu fiz reverência a eles e eles são gigantes. Já os mamutes, no tamanho, no comprimento, eles chegam ali, vamos colocar 30 metros de comprimento, mas na altura, acredito eu que passa os 20 metros de altura. São gigantes, colossais. É como se você estivesse debaixo de um poste de luz, olhando para cima. Né? É muito grande mesmo. Então o tempo foi passando, eu fui conhecendo outras diversidades de animal, de criação. Eu vi aves gigantescas, répteis gigantescos, anfíbios gigantescos, insetos gigantescos, certo? E o que mais me chamou a atenção é que em nenhum deles, melhor dizendo, havia ferocidade. Não existia ferocidade neles. Nada, 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 absolutamente nada. Quando eu entrei um pouco para dentro da floresta, uns 200 metros para dentro da floresta, para tentar explorar alguma coisa, pegar alguma fruta caída da árvore, lembrando que todas as frutas lá, todas as árvores lá são frutíferas, cada uma produz um fruto totalmente diferente, com um gosto diferente, que te proporciona um paladar diferente. Quando eu cheguei ali, a 200 metros, dentro da floresta, eu vi uma aranha tão grande, mas tão grande, que vocês não têm noção. E ela ficou olhando para mim, veio na minha direção, eu fiquei parado, receoso, mas eu sabia que nada ia me acontecer. Então o que aconteceu? Ao chegar perto de mim, eu vi ali que ela tinha 12 olhos. O traseiro dela era bem arredondado e bem grande. As patas faziam com que ela ficasse maior ainda. Eu estendi a minha mão em direção a ela, ela não se assustou, eu passei a mão sobre o pelo dela, muitos pelos ficaram agarrados na minha mão, mas sem nenhuma toxina. E quando ela veio, outras e outras aranhas estavam no alto, nos vendo aqui embaixo. Incrível. Macacos, gorilas, gigantescos. Quem já viu o filme do King Kong, eu posso dizer para você que lá no planeta Prisma ele existe. Quem viu o filme do Godzilla, eu posso dizer para você que lá no planeta Prisma ele existe, porque tudo lá é colossal. E o planeta Prisma, prestem atenção, o planeta Prisma, ele é 60 vezes maior que Júpiter. 60 vezes maior que Júpiter. Os crocodilos chegam a 200 metros de comprimento. E você deve estar se perguntando assim, Henrique, você viu algum dinossauro lá? Não. Infelizmente eu não vi. Eu vi ursos, leões, tigres, leoas, panteras, onças, tamanduá, jabuti, tartaruga, raia, baleias, tubarões, todos, certo? Em um tamanho descomunal.
E o interessante, pessoal, que lá eu não sentia cansaço. Não havia cansaço. E apesar do dia lá ser 48 horas, calculado aqui no nosso tempo, onde 2 dias aqui seria um dia lá, eu não sentia muito sono, não sentia cansaço, porque testemunhar a grandiosidade do planeta Prisma, para mim, me contagiou de tal forma, e tudo isso era no primeiro dia ainda, que eu chorava, eu gritava, eu berrava, eu rolava no chão. Foi até que eu cansei de comer as frutas. Eu peguei um pouco de terra, coloquei na boca para ver o gosto, comecei a mastigar a terra e aquela grama vermelha e engoli. E o engraçado é que quando eu cheguei no planeta, eu tive vontade de fazer xixi, você deve lembrar. Quando eu saí do planeta, né, dos 10 dias que lá eu fiquei, sendo que cada dia lá corresponde a 48 horas, ou seja, 2 dias aqui é um dia lá. Então aqui, eu fiquei ausente daqui 20 dias, interruptos, certo? Então os 10 dias que eu passei lá, eu só urinava, eu não defecava. O engraçado é que o alimento do planeta, para mim, um humanoide, ele apenas propiciou energia, não gerou fezes. Eu comia terra, eu comia grama, tudo lá. Todas as folhas, todos os frutos, tudo é comestível, de menos os animais. Cobras, que aqui no nosso planeta são peçonhentas, lá, essas cobras não possuem presas. Os escorpiões não possuem a agulha na cauda. As lacraias possuem os ferrões, mas não têm veneno. Os besouros são do tamanho de um carrinho de mão, desses que é usado nas construções. Deixa eu tomar um pouquinho de água, gente. Então você imagina ali um anão de 1,72 m de altura. Eu via essa arpia que nós temos aqui na nossa floresta amazônica, no nosso Pantanal, a árpia. Essa arpia, eu vi ela gigantesca lá, sem ferocidade nenhuma. Sem ferocidade nenhuma. E a mesma proporção de tamanho que cada animal tem aqui no reino animal, lá são as mesmas proporções calculadas nas suas alturas de gigantismo lá. São gigantes, você não tem noção. Não tem noção. E o tempo foi passando e eu percebi que estava escurecendo. Olha para você ver. Um dia eu testemunhei muitas e muitas coisas. Comi, bebi, cochilei, acordei, andei, tomei banho, lavei minha roupa, coloquei para secar em cima da grama, senti muito medo, fiquei muito apreensivo, mas quando as nuvens do céu foram embora, eu vi aquele céu azul, avermelhado, eu pude ver o outro grandioso corpo planetário, que é 300 vezes maior que Júpiter. Continua.